Então nós vamos falar um pouquinho sobre o tabernáculo e a oração. Nós temos estudado já como escola aqui, como escola apostólica, nós estamos estudando o tabernáculo de Moisés, nós vimos todas as partições do tabernáculo, nós vimos os 7, contando junto com a porta, nós vimos as 7 peças, peça por peça, parte por parte, nós vimos o átrio, o santo lugar, o santo dos santos, nós conversamos um pouquinho sobre o primeiro tabernáculo, né? O primeiro desenho de tabernáculo que Deus fez. Deus, então, cria a terra. Dentro da terra, ele cria o Éden. E dentro do Éden, ele cria o jardim do Éden. Daí você vê terra, Éden e jardim do Éden, queridos. O jardim do Éden representando o nosso espírito. O Éden representando a nossa alma, a terra representando o nosso corpo, ou nós podemos falar sobre o átrio, o santo e o santo dos santos. Dali do centro, do santo dos santos, aonde Deus fala com as pessoas, é assim que Ele fala comigo e com você. Deus fala como conosco? No nosso espírito. Amém? O espírito ministra a nossa alma e toca o nosso corpo. Então, quando nós olhamos, queridos, a dinâmica do tabernáculo, nós temos essa figura aqui, queridos. Nós vemos ali, do leste para o oeste, a entrada ali que está em roxo, queridos. Com a flechinha leste apontando, nós vemos a porta de entrada. Logo depois da porta de entrada, nós encontramos o altar de bronze. Logo depois do altar de bronze, ali está como fonte. Você vai ver como bacia, em algumas traduções, a bacia com a água. Daí nós entramos logo no Santo dos Santos. Entrando no Santo dos Santos, você vai ver o castiçal ou o candelabro. Depois a mesa dos pães. Passando um pouquinho para frente, você vai dar de frente com o altar de incenso. Depois nós temos a cortina de separação. E depois, quando nós entramos, nós encontramos a Arca da Aliança. Ali na Arca da Aliança, a presença de Deus se manifestava uma vez por ano para o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote fazia todo esse processo de entrada, uma vez por ano, entrava na presença de Deus, recebia as orientações de Deus ali da Arca da Aliança e transmitia para o seu povo. Ok? Então, daí nós vemos a cruz. O desenho da cruz. Às vezes a gente lê aquele texto, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Nós entendemos a cruz como esse local de intimidade, queridos, que abriu a possibilidade de eu e você entrarmos na presença de Deus. O altar de bronze, nós sabemos que, o altar de sacrifício, queridos, nós sabemos que simboliza a cruz. O altar de sacrifício, queridos, levantando-se uma cruz, ela forma uma sombra. E essa sombra é representada nesse modelo. Nós temos ali a bacia, o candelabro de um lado, a mesa de pães do outro. Nós temos o altar de incenso um pouco antes da Arca da Aliança. E depois nós temos a Arca da Aliança. É esse modelo, é nessa direção que nós vamos conversar hoje, ok? Aqui está uma outra representação do tabernáculo, queridos. Interessante, né? Deveria ser uma visão extremamente bonita, no meio do deserto. Lá nós vemos de dia a coluna, de noite a coluna de fogo envolvendo o arraial, iluminando o arraial dos israelitas, queridos. Hoje tem desse modelo do tabernáculo, existe hoje do tamanho real, bem interessante, o Rodrigo Silva, eu acho, Rodrigo Silva, adventista. Ele tem alguns vídeos que ele foi lá vendo do tamanho original, é muito interessante. Amém? Então, quando nós entramos, queridos, qual que é o primeiro passo? Quando nós entramos, quando nós vemos o tabernáculo, queridos, qual que é o primeiro passo, queridos? Nós estamos diante da porta. Diante da porta de entrada. Seria essa imagem aqui, queridos. Diante da porta de entrada. Nós olhamos ali, nós estudamos as cores da porta, os umbrais, aquilo que segurava a porta. Mas o mais importante é que o caminho de entrada, queridos, para a presença de Deus é a porta. E a porta simboliza gratidão. Repete assim comigo, gratidão. Então nós começamos o processo de entrar na presença de Deus com gratidão. A porta, queridos, simboliza a gratidão. Quando nós olhamos, queridos, a porta, queridos, a porta é Jesus. João capítulo 10, versículo 9.
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Queridos, Jesus é a porta de acesso a Deus, queridos. Jesus, queridos, ele é o caminho. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava falando, queridos, de um linguajar que as pessoas entendiam. Ele estava falando do tabernáculo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho, queridos. Quando nós olhamos, queridos, a porta ali no desenho, ela é sustentada por 4 estacas e feita com 4 cores, tipificando os 4 evangelhos. Nós estudamos isso na escola. O acesso a Deus, queridos, começa pelo contato do homem com o evangelho, com as boas novas. Quando você recebeu, você entendeu, você recebeu o evangelho das boas novas, das boas notícias. Na porta, queridos, reconhecemos ao Senhor Jesus. É o primeiro passo, queridos. Reconhecemos a Jesus. Reconhecemos que Ele é o Senhor. Nós temos ali, queridos, o azul, o púrpura, o escarlate, o linho fino. Nós não vamos repetir isso porque nós já conversamos um pouquinho na escola. Vamos lá. A gratidão. A gratidão, queridos, abre portas. Posso ouvir um amém? Então nós estamos diante da porta, queridos. A gratidão, ela abre portas. Olha o que Salmo 104, Salmo 100, versículo 4 nos fala. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graça e bendizei-lhe o nome. Entrai pela porta, no seu átrio. O que o salmista estava falando? Quando você entrar diante de Deus, entre com gratidão. Entre com ações de graça, queridos, hinos de louvor, gratidão, queridos. Gratidão é uma expressão do quê? De confiança, queridos. Quando nós vemos Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, Abraão deu graças a Deus. Queridos, você está passando por dificuldades? Dê graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Confie em Deus, confie na sua palavra. Então, o primeiro passo, queridos, nós entramos diante de Deus com gratidão. Gratidão, queridos, o reconhecimento da fidelidade. Deus é um Deus fiel. Posso ouvir um amém? Não importa o que a gente passe, queridos, Deus é um Deus fiel. Não importa a situação política que nós vivemos, Deus é um Deus fiel. E quando nós vamos iniciar a entrada, queridos, pela porta, para nós termos acesso a esse Deus, nós entramos com gratidão. Gratidão. Olha o que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 fala. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Queridos, a vontade de Deus para mim e para você, que eu e você rendemos graças a Ele, em toda e qualquer circunstância. Efésios capítulo 5, versículo 20, fala assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças em algumas coisas? Não. É dando graças em tudo. Tudo. Gratidão, queridos. Expectativa. Salmo 50, do versículo 14 ao 15, e o versículo 23, sacrifício de ações de graça. Queridos, sabe o que é um sacrifício de ação de graça? Quando você não tem nenhum motivo para ser grato. Mesmo assim, você agradece. Você sacrifica. Sabe quando você está louco para murmurar? Não sei se acontece com você. Está louco para reclamar assim? Sobe assim na garganta, assim, você fala assim, meu Deus, vem como um furacão. Um tufão, uma erupção assim de dentro de você. Aquela vontade de reclamar. Agradeça, queridos. Agradeça. Agradeça, ofereça ações de graças. Vamos para a prática agora? Todos os pontos nós vamos falar o que é e nós vamos entrar na prática, tá? Depois, quando nós formos praticar aqui, nós vamos dando a orientação. Agradeça. Então, quando você for começar, queridos, esse processo, nós vamos entrar pela porta. A porta da gratidão. Então, nós começamos a fazer o quê? Agradeça pela vida, queridos. Agradeça pela vida, pelo dom da vida. Agradeça, queridos, pela família. Pastor, minha família é uma bagunça. Agradeça pela família. Agradeça por aquilo que Deus vai fazer na sua família.
Agradeça por aquilo que Deus está fazendo na sua família. Agradeça, queridos, agradeça. Terceiro, agradeça pela igreja. Agradeça porque você tem um corpo local, que você pertence a uma casa, que você está envolvido em uma igreja, que você está encaixado em um plano poderoso de Deus. Agradeça pela igreja, agradeça pela nação brasileira. Agradeça, queridos, por Israel. Nós temos orado e precisamos orar por Israel. Queridos, agradeça pelas dificuldades e tribulações. Agradeça, queridos. Entre diante da presença de Deus com ações de graça. Então, o primeiro passo, queridos, da porta, quando nós entramos com gratidão. Depois que nós entrarmos com gratidão, nós entramos no segundo passo. Qual que é o segundo passo? Diante do altar de bronze. O altar de bronze, queridos, com seus 4 chifres nos 4 cantos. Ali que era oferecido o sacrifício. Os sacrifícios eram oferecidos ali, os holocaustos eram oferecidos ali. O sacerdote fazia o seu churrasco ali, queridos, era um churrascão, era uma churrasqueira grande mesmo. Ele fazia ali, preparava. Queridos, Deus gosta de churrasco, queridos. Você também gosta daquele cheirinho de churrasco, né? Então, imagina, tabernáculo ali, o dia inteiro fazendo churrasco, queridos. Assando carne, queridos. Quando nós olhamos aqui o sacerdote no trabalho, na função sacerdotal dele, oferecendo holocausto a Deus, oferecendo sacrifício. Quando nós olhamos, queridos, para o altar, nós olhamos como rendição. O altar de bronze é um lugar de rendição. Ele simboliza a cruz de Cristo em um lugar de rendição. O poder do sangue de Jesus, queridos, ele nos traz perdão no passado. Posso ouvir um amém? Ele nos purifica, isso é no presente, e ele nos justifica, isso é para o futuro. Essa é a força do sacrifício. Consegue entender? Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós recebemos perdão, nós temos sido purificados no presente, processo de santificação, e nós somos justificados como um ato que vai se concluir lá no futuro, com a volta de Jesus. A justificação é um fato, posso ouvir um amém? Que se concretiza no futuro, quando Jesus voltar. Passado, presente e futuro. O sangue de Jesus pagou todos os nossos pecados. Sim ou não? Pecados do passado, do presente e do futuro. Ah, pastor, então posso pecar de qualquer jeito, está pago? Não, querido. Se você entendeu o sacrifício de Jesus, você nunca ia pensar assim. Sim ou não? Você ia pensar em gratidão, em entregar a sua vida em oferta viva, santa e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quando nós falamos do altar, queridos, o altar é um lugar de morte. Repete assim comigo, lugar de morte. Queridos, o altar, queridos, ele é um lugar de morte. A cruz é um lugar de morte, de sacrifício, de morte. Olha lá, o processo da morte, negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. Então eu entro, queridos, com ações de graça pela porta e logo eu tenho um impacto com a cruz de Cristo. Aonde eu morro para mim mesmo, queridos, tomo a minha cruz, começo a compreender e a me render diante de Deus, a me render à vontade de Deus, a buscar de todo o meu coração, queridos, o desejo de todo o meu coração é buscar ao Senhor. É render os meus desejos ao Senhor. Quer ver, querido? Deixa eu te falar uma coisa. Dia a dia, nós precisamos render os nossos desejos ao Senhor, sim ou não? Eu brinco, queridos, brinco aqui, às vezes eu falo, às vezes dá vontade de dar uma cadeirada em alguém. Queridos, você tem vontade? Sim ou não? Fala a verdade aí. Tem uns que dá vontade de levantar na bicuda, né? Tipo, lembrar que a gente é maloqueiro. Queridos,
Só que nós rendemos o nosso desejo ao Senhor. E aonde nós rendemos o nosso desejo ao Senhor? Na cruz. Diante da cruz. A cruz de Cristo, queridos, é loucura para o grego e é escândalo para os judeus. Mas para nós que cremos, é poder de Deus e sabedoria de Deus. Por que é poder de Deus, queridos? Estou magoado, ferido, doído, entro diante de Deus com gratidão. Quando eu me encontro com a cruz, eu entrego os meus desejos, eu entrego as minhas dores. O que acontece? Eu sou curado. Encontro o poder de Deus. Posso ouvir um amém? Encontramos o poder de Deus, queridos. O processo da oração. Começamos com lutas, com repetições, com fraqueza, com cansaço, até rompermos. A culpa já não existe, mas geralmente, queridos, quando nós viemos para a oração, para a intercessão, principalmente às vezes a intercessão, queridos. Quando nós começamos o processo de oração, não parece que vai e não vai, vai e não vai, vai e não vai. De repente nós conseguimos romper. A hora que rompe, a oração flui. E você vai. Ora, ora, ora. Por quê? Porque nós precisamos dessa insistência, insistência, insistência. Esse é o processo de oração. Até romper, quando nós temos um impacto com a cruz de Cristo, queridos, nós percebemos que a culpa já não existe mais. Que a condenação já não existe mais. Por quê? Porque na cruz nós podemos entregar toda a culpa, toda a condenação, tudo aquilo que nos prende, que nos segura. Posso ouvir um amém? É na cruz que nós encontramos isso. Na cruz, queridos, no processo de oração é a oração de confissão. Sabe o que é confissão, queridos? É concordar com Deus. Às vezes a gente acha e fica fantasiando, queridos, confissão é concordar com Deus. Você passa pela gratidão, encontra a cruz de Cristo, queridos. Você começa a orar diante da cruz, você sacrifica o teu ser diante de Deus. Você começa a concordar com Deus. Deus, do teu jeito é melhor. Deus, eu não quero perdoar, mas eu concordo com o Senhor que o teu jeito é melhor. Eu concordo com o Senhor que eu preciso guardar os meus olhos. Eu concordo com o Senhor que eu não quero viver essa vida. É confissão, queridos. A gente confessa aquilo que nos prende, que nos segura. Toma da vida de Deus. Coloca, Deus, eu não quero andar ansioso. A ansiedade não faz bem. Eu concordo com o Senhor que eu não devo andar ansioso. E começo a entregar isso na cruz de Cristo. No altar de Deus. O exemplo de Abraão e Isaac, em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 18. Deus queria todo o coração de Abraão. Rendição total. Lembra lá? Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, eu quero que você sacrifique o teu filho. Quantos filhos Abraão tinha? 2. Antes que Abraão falasse Ismael ou Isaac, ele fala assim, eu quero que você entregue o teu filho, o teu único filho, Isaac. Já para não estar discussão. Eu quero que você entregue o teu filho, o teu único filho. Interessante, queridos, que quando Deus pede para que Abraão entregue Isaac, queridos, Abraão entrega, fala, tá bom, eu vou. Monta as coisas e ele faz uma caminhada de quantos dias? 3 dias. Quantos dias Isaac ficou morto no coração de Abraão? 3 dias. Ele anda até o Monte Moriá. Quando ele chega lá para sacrificar Isaac, o que acontece? O anjo não permite. Isaac ressuscita para Abraão, porque ele já tinha morrido no seu coração. Simbolizando a morte de Cristo. Simbolizando Jesus. Consegue entender? Tanto é que quando Isaac olha para Abraão e fala assim, ó, eu vejo o cutelo, eu vejo o fogo, mas eu não vejo o cordeiro. O que Abraão fala? Jeová Jireh. Deus providenciará o cordeiro. Quando Isaac pergunta aonde está o cordeiro, 2000 anos depois aparece João Batista falando o quê? Este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do... O que Isaac estava fazendo? O que João Batista estava fazendo? Respondendo a pergunta de Isaac. Aonde está o cordeiro? Deus, ele proveu para si o cordeiro, que se chama Jesus.
Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a cruz, queridos, quando nós entendemos isso, nós vemos a oferta de Abraão, simbolizando a entrega de Deus, entregando a Jesus por mim e por você, queridos. Nós precisamos encontrar um lugar de rendição total ao Senhor, onde nós morremos para nós mesmos. Vamos lá. Lugar de manifestação do poder de Deus. O poder genuíno de Deus se manifesta por meio da cruz, queridos. É uma atitude de vida, onde Deus entregou vida a nós na cruz de Cristo. Gálatas 2, 19 ao 20 fala o quê? Estou crucificado com Cristo. Eu e você somos chamados a viver uma vida crucificada com Cristo. E isso é um processo diário, queridos. É dia a dia. Vamos lá, na prática, queridos. Eu adoro a Jesus porque Ele derramou o seu sangue por mim e pelos meus pecados, passado, presente e futuro. Reconheço o perdão. Então nós entramos com gratidão, chegamos diante da cruz, começamos a engrandecer a Jesus pelo perdão dos nossos pecados, por aquilo que foi a cruz, começamos a engrandecer o nome de Jesus pela cruz e nós recebemos do seu perdão. Eu adoro a Deus pelo sangue do seu filho. Fui liberto da condenação eterna. Na cruz, queridos, nessa etapa, nós temos que lembrar que nós fomos livres da condenação eterna. Já não existe condenação contra nós. Número 3. Eu louvo a Jesus porque o seu sangue me levou ao Pai. Jesus abriu um novo e vivo caminho. 4. Louvo a Jesus porque pelo seu sangue derramado derrotou a Satanás e é o símbolo da minha vitória. O sangue de Jesus, queridos, nos capacitou, nos deu autoridade sobre Satanás e seus demônios. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. E nós reconhecemos assim, toda obra maligna, ela foi derrotada pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Fala amém aí, crente. Senão eu vou achar que você está dormindo. Eu louvo a Jesus porque o seu sangue sara o meu corpo, alma e espírito. Louvamos a Jesus. Eu louvo a Jesus porque o seu sangue me liberta de toda a maldição. Queridos, é impressionante, queridos, quando você passa pela gratidão, que você entra na cruz, você começa a se entregar diante dele na cruz com esse pensamento, você vai ver, queridos, vários traços que Deus quer quebrar na sua vida. Às vezes de maldições, de comportamento, de coisas que ele está falando assim, ó, seu pai viveu assim, sua família viveu assim, agora eu quero que você entregue isso. O que é quebra de maldição, queridos? É quebra de cultura. Posso ouvir um amém? É quebra de cultura. O pai bebia, o filho crente não bebe. Por quê? Porque ele mudou a cultura. Mudando a cultura, você quebra a maldição. E nós quebramos a cultura, queridos, diante da cruz. Quando nós entregamos isso diante de Jesus. E entregamos, e o Espírito Santo sempre vai trazer à tona, queridos. Quando você está diante da cruz, queridos, reconhecendo, Jesus, eu te louvo por aquilo que você fez, você vai ver que vai vir um borbulhão de pensamentos e você vai começar a confessar. Confessar, eu não quero viver desse jeito. Ah, minha família sempre viveu assim, mas eu não quero, eu quero viver de outro jeito. E nós vamos entregando. Posso ouvir um amém? Vamos lá. 7. Eu louvo a Jesus porque o seu sangue nos traz vitória sobre a morte e o inferno. 8, oitavo passo prático, nós confessamos. Queridos, a gente sempre tem coisa para confessar. Sempre, queridos. Você toma banho todo dia? Espero que sim. Todo dia você toma um banho? Lava o pé, assim, bem bonitinho? Todo dia mesmo? Se você cuida do seu corpo, queridos, e você toma banho todo dia, nós não deveríamos fazer a higienização da nossa alma todos os dias? Todos os dias, queridos, nós vamos ter coisas para confessar. Ah, pastor, mas eu tô bonzinho já em santidade, queridos. Pensamentos, sentimentos, emoções, queridos, coisas que a gente pensou, coisas que a gente quis fazer e não fez. É melhor, queridos, confessar a tentação do que confessar o pecado. Posso ouvir um amém? Então, se você higieniza a sua alma sempre, queridos, menos possibilidade você vai ter de cair. Confesse diante de Deus.
Todo dia, queridos, faça a higienização da sua alma. Vamos lá. Terceiro passo. Passamos pela porta. Passamos pelo altar de bronze. Agora nós estamos diante do lavatório, ou da bacia. O lavatório, onde o sacerdote lavava suas mãos, se purificava, se limpava. Aqui tem uma réplica mais ou menos do tamanho do que era. Lembrando que ele era feito dos espelhos das mulheres. As mulheres ofertaram seus espelhos. Lembrando que o espelho era um bronze bem polidinho, assim, queridos, na época. E elas ofertaram para que fosse feito esse altar. E ele representa a palavra de Deus, a água da palavra de Deus. O lavatório, queridos, ou a bacia, símbolo da palavra do Deus vivo. A palavra que nos enche de sabedoria e de poder. Olha o que João, capítulo 13, versículo 10 fala. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus estava falando com seus discípulos, ele sabia que um não estava limpo, era Judas. E ele estava falando assim, vocês estão limpos. Só que precisava lavar os pés. Por quê? Porque os pés, queridos, sempre tocam o mundo. A palavra de Deus, ela sempre tem que estar nos lavando. Nós já estamos limpos diante de Deus, sim ou não? Sim, pelo sangue do Cordeiro, queridos. Ele olha. Mas no processo que nós vivemos nessa terra, nós sempre temos que estar nos limpando. E nós nos limpamos como? Através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos lava. Primeiro ali, ao passar pelo altar, pela cruz, queridos, você está limpo. Porém, os pés precisam ser lavados. Os pés tocam o mundo, queridos. Temos contato com o mundo. E por isso precisamos nos lavar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus que nos purifica, queridos. A palavra de Deus que nos santifica. É a palavra de Deus que nos lava, queridos. Olha o que Salmo 42, versículo 1 fala. Desejar pelas águas, pela palavra de Deus. Consegue me entender? Nós precisamos, queridos, da palavra de Deus. Um lugar de inspiração. Orar por revelação. Desvendar os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Queridos, quando nós falamos de palavra de Deus, queridos, nós estamos falando da palavra revelada. Da revelação da palavra, não só de um estudo intelectual, não só de um estudo teológico, mas de um estudo, queridos, prático, que enche, que acende a minha vida, que ilumina os olhos do meu coração. Posso ouvir um amém? É da revelação que nós precisamos, queridos. Vamos lá para a prática. Quando nós passamos, queridos, pela porta, passamos pela cruz, entramos agora na bacia, nós tiramos um tempo para ler a palavra de Deus. A prática, parte 1. A verdade da palavra de Deus nos liberta. João capítulo 8, versículo 31 e 32, um texto muito conhecido, ele fala assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nos liberta, e a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, queridos, nos justifica. João capítulo 15, versículo 17. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, queridos, é que nos santifica. A palavra salva, cura a nossa alma. Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, ao qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus, queridos, ela é poderosa para salvar a nossa alma. 4. Orar pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo do 8 ao 10 fala assim:
Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Palavra de Deus, queridos. Palavra de Deus. De pegar a Bíblia e ler. Depois eu vou explicar um pouquinho mais os passos práticos. Mas como que vai ser? Nós vamos entrar com gratidão. Nós vamos colocar uma música que fala sobre gratidão e nós vamos ter um tempo de gratidão. Depois nós entramos diante de Deus, na cruz de Cristo. Momento ali de entrega, entregar os nossos desejos, da confissão. Depois nós tiramos um tempo para a leitura da palavra de Deus. Pegamos ali dois capítulos, lemos, relemos, ruminamos a palavra de Deus, buscamos a revelação, daí nós entramos no quarto passo, que é diante do castiçal de ouro, que é a menorá ou o candelabro. Depois da leitura da palavra, nós buscamos a comunhão do Espírito Santo. Para quê? Para que haja revelação dessa palavra no nosso coração. Esse aí é o candelabro, queridos, ou menorá, ou castiçal. Nós estudamos ele na escola apostólica. E ele simboliza o que? A revelação. A revelação. O candelabro, símbolo do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 4, versículo 7, fala dos 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus são 7 manifestações do mesmo Espírito. São as 7 manifestações do Espírito Santo de Deus que são representadas pelas 7 lâmpadas do candelabro, do castiçal. Um lugar de revelação, queridos. No Novo Testamento, as igrejas são simbolizadas pelo candelabro. Quando você vê ali Apocalipse e você vê as cartas às igrejas, você vai ver que as igrejas são representadas pelo candelabro, pelo castiçal, pela revelação da palavra de Deus. Após a conversão, queridos, após a conversão, a revelação da palavra pelo Espírito. O exemplo do apóstolo Paulo, queridos. A revelação que mudou a sua mente. Paulo tinha muita informação, queridos. Paulo foi provavelmente um talmidim, queridos, criado ali, queridos. Ele fala assim, eu superava os da minha idade. Então ele era um cara extremamente culto, inteligente, queridos. Sabia tudo, queridos. Alguns dizem que os talmidins, queridos, que são os discípulos dos judeus desde criança, com 16 anos, queridos, eles já sabem o Pentateuco de cor. Eles têm uma capacidade, queridos, de reter informação, queridos. Paulo encontra Jesus e o que ele precisa? Ele não precisa mais da informação intelectual, ele precisava da revelação. Revelação. A letra da palavra por si só mata ou endurece o coração, mas o Espírito vivifica. A palavra da lei, queridos, Paulo estava falando uma diferenciação da lei e da graça. A palavra da lei por si só, ela mata, mas o Espírito vivifica a palavra. Vivifica, queridos. Daí a sabedoria que nós temos, ou o conhecimento que nós temos, queridos, não é para acusar o outro, mas é para servir o outro. Por isso que o Espírito, quando traz a revelação, ele traz vida. Porque o teu conhecimento daí não é para oprimir a pessoa. O teu conhecimento é para servir. Posso ouvir um amém? Ali nós encontramos, queridos, quando isso é transformado nas nossas vidas. A letra da palavra, a letra por si só, ela mata, queridos. 4. A palavra revelada é ministrada no Espírito e não na mente. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso que nós precisamos da revelação do nosso Espírito. Nós não precisamos, queridos, encher a nossa cabeça de informação. Posso ouvir um amém? A informação é importante? Sim, é importante. O estudo intelectual é importante? Sim, queridos. Mas o que nós precisamos é da revelação. Da revelação. Queridos, tem um livro
que eu tenho na minha biblioteca ali, que é sobre a carta aos Romanos, queridos. Só sobre a carta aos Romanos. O livro é dessa grossura aqui. O autor, queridos, escreveu e sistematizou Romanos para combater a teologia liberal, queridos. Um livro espetacular. Queridos, você olha aquilo, você fala, como que um cara consegue sistematizar isso? O cara tinha uma amante. Consegue me entender? Não tinha revelação. E daí, queridos, o que mais tem é isso. Consegue me entender? Sim ou não? O cara consegue ter muita informação, extremamente inteligente, mas não vive o princípio básico para ser um pastor. O bispo seja marido de uma só. Isso é um alerta, queridos. Porque a gente às vezes sabe muita coisa e temos pouca revelação viva nas nossas vidas. Mas nós vamos ter comunhão com o Espírito Santo, a informação que a gente tem vai se tornar viva nas nossas vidas. Falam amém aí. Vai nos tornar vida nas nossas vidas. A palavra revelada é ministrada no Espírito e não na mente. Jesus transmitia a revelação que recebia em seu Espírito. No seu Espírito, queridos. Após a conversão, a revelação da palavra pelo Espírito. O exemplo de Paulo, que nós já falamos, queridos. Vamos lá. O candelabro era feito de ouro puro, queridos, ouro batido. O ouro batido é a manufaturação divina, queridos. Sugere estar batendo, martelando, queridos. A analogia do sofrimento de Jesus para cumprir o seu propósito. Nós falamos isso mais a fundo na escola, algumas aulas atrás, queridos. O ouro puro representa a natureza divina, queridos. 8. A revelação sobrenatural de Deus somente no lugar santo pelo Espírito Santo. Então nós temos o tempo com a palavra de Deus, queridos. Daí logo nós entramos diante do candelabro e buscamos essa revelação. Aquilo que Deus quer marcar as nossas vidas, queridos. E é somente de forma sobrenatural, queridos. A pia, queridos, a bacia da água, a pia traz a revelação, o conhecimento de quem nós somos. O candelabro traz o entendimento da revelação da vontade de Deus para nós. Da vontade expressa de Deus para as nossas vidas. A revelação vem quando eu me rendo a Ele, queridos. Na rendição a Ele, recebemos a revelação da palavra. A vontade rendida, queridos, a mente rendida, os questionamentos rendidos. Nós recebemos daí a mente do Espírito Santo. Nós paramos de brigar com Deus, queridos. Nós simplesmente nos rendemos. Domingo agora eu falei, queridos, Deus não nos deve satisfação. Posso ouvir um amém? Às vezes a gente fica buscando satisfação, queridos. Ah, Deus, por que isso? Por que aquilo, queridos? Nós temos que nos render e falar, Deus, fala. Revela a sua vontade para a minha vida. Sim ou não? A revelação vem no secreto. Quanto maior liberdade você tiver com o Espírito Santo no secreto, tanto maior será a liberdade do Espírito Santo com você em público. Queridos, eu tive muitas experiências assim no secreto. Lembra lá que Jesus fala, fecha a porta do seu quarto e tenha com Deus, no secreto. Queridos, no secreto, queridos, nós temos as maiores experiências com Deus. No secreto, queridos, nós recebemos as visões, as imagens, aquilo que Deus tem separado para as nossas vidas na revelação do Espírito Santo. A Kelly, queridos, teve algumas experiências sobrenaturais, ela não conta muito, mas uma vez ela estava no quarto dela, ela viu que uma pessoa entrou no quarto, ela não conseguia identificá-la, só sentiu paz. Essa pessoa pôs a mão na mão dela, era uma pata de um leão. Quando ela levantou, era um rosto de um leão. Pegou ela no colo e levantou ela da cama, girando assim, dançou com ela e colocou ela deitada de novo na cama.
No secreto. Ah, pastor, mas será que isso existe, querido? Sempre existiu ao longo da história os encontros sobrenaturais com Jesus. É que a gente perde a melhor parte. Porque a gente não fecha a porta do nosso quarto. No secreto, queridos, nessas revelações. A luz do Espírito Santo está relacionado com o entendimento. O conhecimento se obtém no átrio, queridos. A informação se obtém no átrio. A informação da palavra de Deus a gente obtém no átrio, na bacia. O logos, queridos, a informação diante da bacia de bronze, queridos. Só que a revelação nós encontramos no Espírito. Quando nós temos o encontro com o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus é a luz do mundo. Dele vem a verdadeira revelação. Quando nós falamos, queridos, do santo lugar, queridos, não do santo dos santos, do santo lugar, o que iluminava o santo lugar? As 7 velas do castiçal, do candelabro. Era aquilo que iluminava. O que ilumina a minha e a sua vida? É a revelação que nós temos de Jesus. Vamos para a prática, para a gente conseguir encerrar no horário. A prática. Medite, queridos. Converse com Deus a respeito da palavra. Você terminou de ler, queridos. Nós entramos no Santo dos Santos, queridos. Estamos diante do castiçal. Comece a orar em línguas. Comece a falar a respeito da palavra. Comece a se relacionar com o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a se relacionar com o Espírito Santo, queridos. A orar em línguas, a agradecer, a falar com Ele a respeito da palavra. Queridos, no Antigo Testamento, quem que era Deus na terra? Deus Pai, sim ou não? Se apresentou ali, Deus. Quando Jesus estava na terra, Deus Filho estava na terra, sim ou não? Agora para nós, quem que está na terra? O Deus Espírito Santo. Quando Deus se apresentou ao homem, o que eles fizeram no Antigo Testamento? Rejeitaram. Quando Jesus veio na terra, o que fizeram? Rejeitaram. Agora o Espírito Santo é Deus na terra, o que as pessoas fazem? Eu não quero esse negócio de Espírito Santo aí. Nós precisamos quebrar isso, nós precisamos nos relacionar com Ele. E é nesse momento que nós nos relacionamos, conversamos com Deus a respeito das suas promessas. Espere pelos pensamentos de Deus, escreva o que você está recebendo. Nesse momento, nós começamos a anotar aquilo que o Espírito Santo está falando. Olha o que Isaías 11, versículo 1 ao 3 fala. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor. As 7 manifestações do Espírito Santo. E dele ter-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, aconteceu com Jesus, acontece conosco. Olha ali, queridos, não julgará segundo a sua vista, nem repreenderá segundo os seus ouvidos. Quer ver um exemplo simples? Você já viu uma pessoa, queridos, e você ficou julgando ela, daí você ouviu a história dela e você julgou ela, e quando você foi perto dela, não tinha nada a ver com aquilo que você viu ou ouviu? Sim ou não? Porque isso é obra da carne. Agora, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, queridos, nós não julgamos segundo os nossos olhos e nós não julgamos segundo aquilo que nós ouvimos. Aconteceu com Jesus, acontece conosco, mas para isso nós precisamos ter contato com o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Vamos lá. Espírito Santo, tu és Espírito de Yahvé. Enche-me de ti, Espírito Santo, tu és o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor e amor a Deus. E nós nos relacionamos com Ele dessa forma. Fala comigo, toca a minha área. Espírito Santo de Deus, estou sem sabedoria, eu preciso tomar decisão. Espírito Santo de Deus, fala comigo. É hora do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Vamos lá, queridos. 5º passo. Diante da mesa com os pães da apropriação. Essa é a mesa, queridos. Nós estudamos um pouquinho, conversamos um pouquinho sobre a mesa nas aulas. É a submissão da
vontade. Então a mesa de pães, queridos, simboliza a submissão da vontade. João capítulo 4, versículo 31 a 34 fala assim: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. Queridos, a nossa comida é fazer a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Nós nos satisfazemos, queridos, fazendo a vontade de Deus. E é nisso, queridos, que nós encontramos essa mesa e nós procuramos a satisfação, um lugar de submissão. Alimentar-se do pão é fazer a sua vontade, as promessas, as palavras que vêm do coração de Deus, o rema de Deus para as nossas vidas. Queridos, nós precisamos aprender nesse mundo louco, queridos, a se satisfazer na vontade de Deus. Sabe por quê? Senão o marketing pega a gente. Você já percebeu que parece que sempre está faltando alguma coisa? E daí você sempre fica projetando, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Acontece com você, sim ou não? Daí você olha a rede social e fala, se eu tivesse a vida daquela pessoa. Sempre parece que está faltando uma coisa. Aonde nós encontramos satisfação? Nós encontramos satisfação em fazer a vontade de Deus. E nós precisamos treinar isso. A nossa alma precisa ser treinada nisso, queridos. A comer do pão que é Jesus e se sentir satisfeito. Quando eu olho para a igreja, para a nossa igreja local aqui, queridos, eu me sinto satisfeito. Eu falo, glória a Deus, que igreja. A vontade de Deus está sendo estabelecida. As pessoas estão crescendo. Nós estamos vivendo a vontade de Deus. Quando eu olho aqui para uma escola, o seu Hans teve uma visão, e eu creio nisso. Deus tinha falado comigo, não tinha falado para ninguém. O Hans chegou um dia para mim e falou assim, vai ter uma escola de ministérios aqui. E quando eu estava saindo de Paranavaí, Deus me deu uma palavra, queridos, vida, que significa que Ele mandou fazer parte por parte, vida, verdade, identidade, destino e amor. Ele falou, você vai ter uma escola apostólica, profética, baseado nisso, em verdade, identidade, destino e amor. E eu não tinha contado para ninguém, eu só escrevi sobre a escola. Esse é um protótipo de algumas aulas sobre a escola. E um dia o Hans, em oração, ele falou, pastor, eu vi um lugar aqui para baixo, onde teria uma escola de treinamento de ministérios. E onde seriam formados pastores. E eu falei para ele, eu tenho escrito isso. E aqui é o primeiro passo. E me satisfaz, queridos. Por quê? Porque fazer a vontade de Deus nos satisfaz. Quando você vai para o teu grupo familiar, queridos, quando você prega a palavra, quando você fala de Jesus, você tem que falar assim para a sua alma, é isso aqui. Nós estamos comendo do pão. Alimentar-se da sua vontade é não fazer conforme o mundo. Existe a promessa, queridos, que nós viveremos para sempre a lei, mandamentos, preceitos e decretos com a sua vontade. Alimentar-se da sua vontade traz força e crescimento, sentido de realização e satisfação de vida. Queridos, se a gente não encontra satisfação, e a gente não vai encontrar no mundo, posso ouvir um amém? Nós não vamos encontrar satisfação lá fora. Nós encontramos satisfação vivendo, comendo e usufruindo da vontade de Deus. Vivendo no centro da vontade de Deus. Queridos, quando você vê os textos do apóstolo Paulo, você vê um homem realizado, queridos. Mesmo sendo chicoteado, apanhando, fugindo, queridos. Sim ou não? E assim é para mim e para a sua vida. Vamos lá. A vontade da carne egoísta perece no altar de bronze, queridos, lá no altar de sacrifício. A vontade do livre-arbítrio é satisfeita na mesa de pães. Nós matamos o nosso eu egoísta lá e nosso livre-arbítrio de poder fazer o que a gente quer. Nós falamos, não, eu quero fazer a tua vontade. Eu tenho outras possibilidades. Eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu poderia estar investindo meu tempo em outra coisa que é até lícito. Mas eu rendo a minha vontade, porque eu encontro satisfação no Senhor. Consegue entender? Tiago capítulo 1, versículo 21. Acolhei com mansidão a palavra de Deus. Submeta-se a ela. E você vai ver como a sua alma será curada e salva. O exemplo do Senhor Jesus, Jesus é o pão da vida, a razão de sua vinda, a razão da sua vida era essa, queridos, Jesus é o pão da vida, nós podemos nos alimentar dele. A orientação do nosso Senhor Jesus em João 6, 27,
trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esta o Pai, Deus o selou. Olha que interessante, queridos. Trabalhar não pela comida que perece. Queridos, você não trabalha para comer e para pagar boleto. Posso ouvir um amém? Você trabalha por algo maior, queridos. Pela comida que permanece para a vida eterna. Você já percebeu que viver para comer e pagar boleto é triste? Você não encontra satisfação? Mais uma segunda-feira. Queridos, mas nós trabalhamos, queridos, pela comida que permanece para a vida eterna. Vamos lá. Exemplo do profeta. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu de comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas desse rolo, que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como o mel. Comemos, nos alimentamos da palavra, assim como o profeta, nos alimentamos da palavra, nos alimentamos daquilo que Jesus é. Na prática, Senhor, ensina-me a sua palavra, Senhor, faça-me amar a tua palavra, faça-me estudar a sua palavra, me santifica na sua palavra, faz-me praticar a sua palavra. Faça-me engrandecer, faça-me agradecido pela sua palavra, faça-me levar a palavra a todas as nações. Eu entrego o meu coração. Vamos lá, sexto passo. Estamos quase terminando. Diante do altar de incenso. O altar de incenso, queridos. Pouco antes de entrar no Santo dos Santos, nós vemos o candelabro ali de um lado, a mesa de pães do outro. É como se a gente estivesse vendo do santo lugar, do Santo dos Santos, para frente, ok? Então é a última peça antes do Santo dos Santos. O altar de incenso, símbolo da oração. Apocalipse 8, versículo 3 e 4. Veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Um lugar de entrega, queridos. É o ponto da transição da alma para o espírito. Jesus no altar de incenso. Jesus, queridos, ele é um intercessor. Jesus é um intercessor. Jesus foi um intercessor. Jesus canta louvores, queridos. Então, na prática, queridos, vamos só revisar. Você entra com gratidão, você entrega na cruz as suas lutas, dificuldades, recebe do poder de Deus, você tem um encontro com a palavra de Deus na bacia, você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você se satisfaz em Jesus, que é o pão, daí você chega no altar de incenso, você entra com oração e adoração. Você começa a queimar incenso. Jesus, obrigado pela minha salvação. Eu lhe ofereço as minhas orações. Te agradeço por me encher do Espírito Santo. E você começa, queridos, a adorar a Deus. É um período de oração, de adoração, de queimar incenso. E a fumaça vai subindo. Vai enchendo o ambiente onde você está. Queridos, geralmente quando eu faço esse processo, queridos, em casa, quando eu chego nessa parte, eu tenho a impressão que o ambiente se enche de fumaça, assim. E você começa a perceber a fumaça de Deus, o agir de Deus ao nosso redor. Sétimo passo, diante da arca da aliança. Chegamos ao Santo dos Santos. Chegamos diante da arca, da presença de Deus. O Santo dos Santos, queridos, é um lugar de quietude, onde nós nos entregamos, estamos quietos, acalmamos a nossa alma. Estamos em um lugar de quietude.
A arca simboliza, queridos, a presença de Deus. Êxodo 25, 22. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Salmo 46, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. É um lugar de quietude, queridos, um lugar onde nós nos entregamos. Feche a porta, queridos. Mateus capítulo 6, nós já falamos sobre isso. Hebreus capítulo 9, versículo do 3 ao 4. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro puro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha um maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Nós temos um encontro com a presença de Deus. Na prática, nesse momento nós estamos diante de Deus, na quietude, queridos. O que nós fazemos? Nós escrevemos aquilo que Deus está falando conosco. É um momento de escrever, queridos. Se aquietar, de desfrutar, de descansar. De ficar ali, queridos, quieto. Recebendo de Deus. Salmo 16, versículo 11, fala assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Então, o que nós vamos fazer, queridos, na prática, para você entender? Nós vamos colocar um louvor de gratidão, primeiro passo. E nós vamos ter um momento de gratidão. Nós vamos entrar no segundo passo, queridos, que é a cruz, o altar de sacrifício. Nós vamos ter uma música de entrega, de confissão. E nós vamos usufruir disso, da cruz de Cristo. Saindo dali, queridos, nós vamos para a bacia, onde nós vamos ter um tempo com a palavra de Deus. Vamos ali ler 1, 2 capítulos, queridos. Meditar na palavra de Deus. Depois nós vamos ter uma canção, queridos, que fala a respeito do Espírito Santo. E nós vamos nos relacionar com o Espírito Santo. Nós vamos ter um tempo ali que o Espírito Santo vai revelar a palavra. Depois nós vamos para o altar, para a mesa de pães. Ali nós vamos receber de Jesus, nós vamos encontrar satisfação. Nós vamos colocar uma canção que Jesus é o centro. Depois nós vamos para a adoração, queridos, para a oração. Nós vamos levantar fumaça, queridos, adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. Depois nós vamos entrar no Santo dos Santos, que é um lugar de quietude. Queridos, esse processo, queridos, é 1 hora de oração. E é 1 hora que passa assim, ó. Você fala, uau, já passou. E você vai ver a sua alma sendo cheia de Deus. Não é um processo monótono, não é o processo, é um processo, é um modelo. Pastor, você faz sempre assim? Não, queridos. Eu não sou um cara eu não sou uma pessoa, queridos, de rotina. Eu não consigo estabelecer sempre uma mesma rotina. Mas sempre, queridos, eu passo por esse modelo. Outras vezes eu leio um pouco mais, outras vezes eu medito um pouco mais. Mas volta e meia eu volto para esse modelo. Repito, é um modelo. É um modelo, queridos. Não é o modelo, nem o único modelo. Mas nós podemos experimentar de viver uma vida de oração segundo esse modelo. Amém? Vamos fazer um intervalo.